Salve, compas! Aqui é o Paulo Vitor, sou filiado ao PSOL, membro dos ativistas digitais e responsável por alguns cortes aqui no Socialismo e Liberdade. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, clica no botão para se inscrever aí embaixo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O episódio novo da Rádio Mulambo, transmitido na sexta-feira, dia 24 de setembro, trouxe notícias babadeiras para vocês. O link para a transmissão completa está na descrição do vídeo. Acende o incenso aí, fica ligado porque nesse corte o papo é sobre desregulamentação ambiental, agronegócio, Ricardo Salles e política de passar a boiada. Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda bastante o canal. Só para falar então minha opinião a respeito, eu acredito assim, né, meu, que eu acho que vocês me perdoam, tá? Que agora que meu filho acorda, meu filho ele é da classe trabalhadora também, então das 5 horas ele acorda e todo mundo acorda junto. Então chega 10 horas da noite, já o cérebro começa a dar umas pifadas, beleza? Então me desculpe aí se eu começar a gaguejar, porque né, aqui é uma classe toda de proletário, beleza? Do moleque aos pais dele. Então é o seguinte, eu acredito que os interesses das transnacionais, elas estão mais sobrepostas a países em desenvolvimento e subdesenvolvido, que é o nosso caso aqui, né? Então, quando eles vêm para esses países, eles já vêm com a ideia da desregulamentação ambiental e, né, além da desregulamentação trabalhadora, da desregulamentação ambiental, né, para poder explorar realmente, né? Então, sim, né, o meio ambiente é uma pauta extremamente importante, né? A questão é até onde a nossa soberania, né, consegue sobrepor aos interesses do capital externo quando a gente fala das grandes indústrias, né? Porque a gente, né, se a gente for jogar no campo real realmente, né, nós não temos moeda de troca, né? As nossas indústrias, que seriam as indústrias de base, que são de extrema importância, só sobrou a Petrobras, né? As outras grandes foram todas privatizadas, nós não temos grandes empresas. Tem um livro que fala, né, inclusive, são as preferidas nacionais, né? Então você pega, por exemplo, um Japão da vida, que você tinha um estado fazendo, né, fazendo aquelas concorrências artificiais, né? Porque o Japão pretendia colocar suas empresas no cenário internacional, né? Então, o próprio Estado deixava claro que ele estava, né, impulsionando, né, as suas empresas, né, multinacionais para ir para o cenário internacional. Nós não temos, né? Nós temos o agronegócio, que destrói mais ainda o ambiente, né? A gente sabe que os nossos recursos hídricos, boa parte vai para o agronegócio. Então, a questão ambiental é bem complicada realmente, né? A gente precisaria aí ter aí um maior embate, mas infelizmente a gente acaba ficando refém dessas grandes empresas, né? Porque elas virão dos lugares no qual a desregulamentação acontece, né, de forma mais fácil, e aí a gente lembra daquela fatídica reunião, né? Aquele cara dava medo, né? Aquele Salles, né? Vamos combinar? O maluco tinha um maluco. Mano do céu. Aquele cara é assim. O Bolsonaro, tudo bem, é fascista, tudo, a gente entende disso, mas aquele cara é tipo assim, um maníaco do parque, sabe? O cara é um psicopata, o cara é um. Se você virar as costas, ele atira na sua cabeça por prazer, tá ligado? Eu penso, né? Aquele cara pra mim é isso, é tipo um Charles Manson, tá ligado? Sabe? É medonho. E o cara falava, não, vamos aproveitar agora pra passar a boiada. Então e óbvio, né? O meio ambiente deveria ser uma pauta. Eu lembro, inclusive, da Eco 92, eu era criança, a gente fazia trabalho. E até hoje eu nunca acreditei quando eles falavam que nós vamos despoluir o Rio Tietê até os anos 2000. Eu nunca acreditei, nem sei se acredito. A gente fazia trabalho, desenhava, fazia as cartolinas do Rio Limpo. O que você vai fazer no Rio Tietê quando tiver despoluído? Eu só fazia para ganhar nota, mas eu nunca acreditei que seria despoluído. E não sei, ainda eu sou meio cético em relação às causas ambientais, porque o agronegócio é cada vez mais crescente depois daquele, sei lá, daquele assassino lá, esse psicopata, não sei nem como definir o cara, é medonho, mas com certeza, o meio ambiente é uma causa completamente válida e concordo quando o Daniel fala, né, se a gente for, né, estruturar realmente uma paralisação, né, uma manifestação, a gente tem que deixar bem claro o que a gente quer, o que é prioridade agora,
não, o meio ambiente realmente está sendo uma prioridade perigosa, então vamos todo mundo falar de meio ambiente, né? E aí a gente vai deixando as outras causas que, claro, são importantes, mas não são periclitantes, né? Não tá à beira de uma extinção, né? Porque aí não adianta mais a ideologia, né? Se o aquecimento global acontece, muita coisa dá problema. Então, sim, com certeza o meio ambiente é um perigo, mas aí de novo, né? A gente não tem muito poder de fogo analisando o cenário liberal que é do mundo, né? Por mais que você tenha estados de bem-estar social em alguns lugares, ainda assim o capitalismo é preponderante, né? É o que eu penso. Beleza. E você, Binho, tem alguma coisa a acrescentar essa questão aqui? Eu acho que assim, a gente tem visto um movimento mundial dos capitais, como foi dito, o Biden não está investindo numa agenda verde porque ele é hippie, ele está fazendo isso porque é para onde os capitais estão se movendo. No Brasil, a gente tem essa elite rastaquera, atrasada, retrógrada, que é a representação desses Salles, né, com sua política de passar boiada. É uma elite que não se importa de construir, de privatizar a nossa Eletrobras e, dentro do projeto, colocar a construção de termoelétrica e de gasoduto em regiões que não têm fácil acesso a gasoduto, que aumenta o problema do aquecimento global e aumenta a nossa conta de energia. Isso por quê? Porque favorece a um pequeno e específico grupo de construtores. Favorece toda a construção civil? Não. A política do Salles favorece todo o agronegócio? Não, senhores. Sinto informar, mas a gente tem dentro do Brasil tecnologia de ponta para ter um agro muito mais sustentável, de maneira geral, do que em qualquer outro lugar do mundo. Só que a gente também tem essa elite retrógrada que não quer investir em formas de melhorar a produtividade. A Embrapa fez uma pesquisa, a produtividade do nosso agronegócio por campo utilizado é baixíssima. Isso aí envolve, obviamente, distribuição fundiária, incentivo à agricultura familiar, sem sombra de dúvida, mas também envolve tecnologia da Embrapa, também envolve um agro que é competitivo e está pensando numa agenda verde, porque quer vender na Europa. Então, assim, mesmo existe uma parcela dessa nossa elite que está olhando para isso e está arrancando os cabelos desde o começo do mandato. Mas não é a maioria, infelizmente. Infelizmente, a gente tem muito mais velhos da van do que a gente imagina, né? Que são esses inescrupulosos, né? Não existe bilionário bom, mas existe os bilionários péssimos, com certeza. Eu acho que a gente precisa sim guinar para uma agenda verde. A gente precisa sim ter sustentabilidade no nosso consumo. Isso envolve mudanças estruturais significativas. O Daniel sabe que eu defendo um modelo social um pouco diferente nesse sentido, em que a gente declara que, de fato, todos os recursos da Terra são posse de toda a humanidade e não há mais não é simplesmente uma socialização dos bens de consumo, é mais uma mudança na forma como a gente encara o planeta. Mas enquanto isso não chega, a gente precisa, por exemplo, incentivar quando uns Estados Unidos, por exemplo, começam uma agenda verde e se mover nessa direção. A gente podia fazer uma privatização da Eletrobras, não defendo a privatização, senhores, antes de mais nada, tá? Mas se fosse uma elite um pouquinho antenada no que o mundo está se movendo, a gente podia impor a construção de usinas solares flutuantes nas nossas reservas hidrelétricas, porque são corpos de água que perdem um volume absurdo de água para a evaporação, e uma cobertura com painéis solares serviria uma dupla função, né? Você poderia estar investindo
em expansão de usinas eólicas em regiões de pastos, para que tenha um aproveitamento melhor e tem geração de energia abundante no nosso país. Nós temos no Brasil potencial energético verde muito grande, mas a gente continua investindo, por exemplo, só em hidrelétrica. Gente, Belo Monte é uma vergonha. Belo Monte é uma mancha num governo que se diz de esquerda, que se diz progressista. É uma usina que não tem capacidade produtiva. É uma usina que, se agora ligar todas as turbinas, quebra, porque não tem volumetria de água. E nunca teria. A gente tem um litoral extensíssimo, como está sendo apontado aqui pelo camarada Gus. A gente pode aproveitar a energia de marés. A gente tem potencial para investir, tem uma retomada econômica verde gigantesca. Mas, novamente, com este governo, nessa situação, a gente não tem progresso nenhum. A gente só tem regresso. Ele quer colocar minerador. Ele quer derrubar a Amazônia para fazer um grande shopping center, né? Um grande estacionamento. Enquanto a gente não entender que a agenda verde ela é uma agenda global, ela não deve ser uma agenda nem de direita nem de esquerda, ela tem que ser uma agenda de todos, né? A gente não vai solucionar o problema cagando um dia sim, um dia não, e não vai ser deixando de usar o elevador que a gente vai resolver o problema. Quer dizer que a gente deve tacar o berrão para todo lado? Não. Mas quer dizer que a gente tem que cobrar onde realmente faz diferença, que a gente tem que fazer pressão também nos nossos meios, na forma como a gente consome, né? A gente tem que consumir de uma maneira responsável também. E forçar as empresas a consumirem de uma forma responsável, né? Eu acho que é um dos caminhos que a gente tem hoje, é uma das formas que a gente tem que lutar por isso hoje. Eu acho que isso é prioridade absoluta. A única coisa que eu encontro dificuldade para ver algum resultado, alguma solução, é como mobilizar e comunicar sobre isso, né? As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade para entender que, cara, você não é de direita, você é um pobre com síndrome de Estocolmo, sabe? Quando a gente fala sobre reforma trabalhista e tal, os caras, eles acreditam que isso vai gerar mais emprego, sabe? As pessoas, elas... E tá no dia a dia delas, sabe? As pautas que a gente tava falando sobre reforma trabalhista, teto de gastos, previdência, tá no cotidiano das pessoas. E mesmo assim, é difícil de fazer elas entenderem. As pautas ambientais, elas são ainda mais difíceis, porque elas estão lá longe, entendeu? Né? Eu não sei como comunicar isso para as pessoas. É bem complicado. Isso daí, às vezes eu... Oi? Não, só desculpa até te interromper, mas essa questão que você falou de como trazer para as pessoas, vamos pegar o exemplo da bandeira vermelha, da água. Quando você chega e fala, pô, desmatamento na Amazônia está afetando a chuva. Então é o momento da gente mostrar que é reflexo também desse desmatamento que está acontecendo lá na Amazônia. E aí é pegar o professor de geografia, é pegar o professor de física que vai explicar o processo de hidrelétrica, tornar isso também interdisciplinar nos colégios e mostrar, não na ideia de doutrinar aluno, né? Porque eu tenho muito medo de abordar isso hoje, porque daí você vai ser acusado de estar doutrinando, mas não, você tem que mostrar real. O desmatamento na Amazônia tem a ver com a falta de água nos rios aéreos, que vai desencadear, obviamente, a falta de chuva, e vai refletir no esvaziamento das represas e automaticamente não vai ter água para gerar energia. E isso vai encarecer porque vai ter que acionar energia térmica, termoelétrica, né, das termoelétricas. Então aí você mostra pro cidadão ali, para a pessoa, mostrando isso daí, o que tem em relação. E aí eles vão ver que, poxa, espera um pouquinho, não é porque o professor tem uma visão esquerdista que ele está falando isso à toa, né? Então a gente tem que mostrar isso para a realidade, a gente tem que fazer, eu uso muito o Instagram para mostrar exatamente essa questão, né? Fazendo algumas artezinhas ali para mostrar para os alunos, não no sentido de doutrinar exatamente, óbvio, né? Mas para mostrar para eles, olha, o que isso reflete. Automaticamente isso daí vai refletir. A gente teve aí essa prevaricação de vacina, essa campanha negacionista toda. O que aconteceu? A culpa foi do Dória aqui em São Paulo porque fechou o comércio? Eu falei, não.
a gente teve que fechar, né? Nós ficamos numa sinuca de bico, tinha que escolher uma opção. E a única alternativa foi essa. Por quê? Por conta do negacionismo. Então, são brechas que a gente vai tendo aí no nosso dia a dia, que a gente tem que trazer, mostrar a realidade e encaixar, né? Contextualizar. E, novamente, viva Paulo Freire, né? Porque ele falava exatamente isso, né? Como se fosse um círculo de cultura, que a gente vai trazendo as informações que os alunos vão trazendo, vão apresentando para a gente, e em cima disso a gente vai mostrando as coisas como acontecem. A gente pode fazer isso, né? Retomar esse ciclo de cultura no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho. Não necessariamente a escola, né? A escola é onde a gente está. A gente aprende, a gente ensina, a gente educa, a gente é educado no ambiente que a gente está. Então, acho que é um trabalhinho de formiga, mas é fundamental a gente fazer isso. A gente consegue, de certo modo, contextualizar a questão ambiental exatamente trazendo isso, mostrando onde que isso está presente no nosso dia a dia. Desculpa aí até tomar tua frente aí. Sim, a gente precisa articular e começar a fazer isso, porque isso é urgente, essencial, né?